Gente, que história do David. É isso aí, David. A gente tem que acreditar na gente. Olha, no meio desse turbilhão na vida do David, sabe o que me chamou a atenção? Ele disse que todo empreendedor é louco. Aí eu fui procurar no dicionário, o significado de empreendedor. Olha só que interessante. É ser ativo, arrojado, aquele que se lança ao perigo sem medo, ser ousado. Que exemplo, David, hein? Agora, para achar boas saídas numa hora de sufoco, é preciso ter muita inteligência emocional, ou seja, capacidade de administrar as emoções para alcançar os objetivos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe um consultor de coach corporativo, Rubens Pimentel. Rubens, bem-vindo ao Como Será. Tudo bem, Sandra? Tudo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Por favor, fique à vontade. Que história do David, hein? Pois é. Sensacional, né? Maravilhosa, né? Bom, vamos começar explicando e relembrando a gente o que é um coach. O coach é um profissional que, através de um processo, ajuda as pessoas a saírem de um ponto para chegar no outro. Muitas vezes a gente sabe onde quer chegar, às vezes nem sabemos onde queremos chegar, mas não conseguimos fazer essa ponte. E então, você está aí para ajudar. A gente está aqui então, para ajuda a trazer gente para explicar processo. o que é inteligência emocional. Inteligência emocional tem mais a ver com como eu reajo com o que acontece comigo do que o fato em si. Tem uma história que, para ilustrar, eu gosto muito de contar, que é furou o pneu do carro. Eu não tenho nenhum controle sobre se ele vai furar ou não. Agora, descer do carro, trocar o pneu, ou descer do carro e chutar o pneu, isto tem a ver com inteligência emocional, ou seja, como eu reajo com os fatos que acontecem comigo. Isso é fundamental para ter sucesso, para sair de uma situação difícil como a do David e coisas que mais triviais até do dia a dia. Agora a gente vai então acompanhar a pergunta de uma telespectadora, porque você sabe que a gente recebe várias perguntas pelas redes sociais, e quem mandou pra gente foi a Ruth Viana. Olha só, muitas vezes eu me sinto perseguida, injustiçada e não consigo fazer o melhor, mesmo sabendo e sendo capaz. Está na hora de recomeçar em outro emprego? Tenho 48 anos e nenhuma formação acadêmica. Sandra, eu diria para a Ruth o seguinte, eu vou começar pelo fim. Não ter a formação acadêmica e a idade que todos nós temos, isso não é em si um problema, é uma característica que deve ser levado em consideração no momento de fazer uma transformação. Agora, inteligência emocional tem a ver com eu cuidar de mim, com eu saber como eu reajo e muito menos com o que acontece com as outras pessoas ou o que as outras pessoas fazem comigo. Me parece que no caso da Ruth tem um círculo vicioso que é eu me sinto perseguido, por isso eu não faço o que eu deveria. A quebra desse ciclo pela inteligência emocional se dá, eu vou fazer o que eu preciso fazer, sempre, como a gente viu em vários casos, o David e outros casos, por exemplo, em que a pessoa, apesar da adversidade, ela faz alguma coisa. Então, em vez de focar na perseguição ou em alguma coisa que eu acho que está... coitada e, enfim. Sempre tem alguém que faz isso para mim. Em vez de eu focar nessa terceira pessoa, que a gente chama de terceirização de responsabilidade, eu chamo a responsabilidade para mim e faço o que precisa ser feito. E essa é a saída. Mas se ela não conseguir fazer isso sozinha, vai buscar ajuda com um profissional, com alguém especialista nesse tipo de problema para ajudá-la a sair desse círculo vicioso. Vamos para mais uma pergunta? Quem mandou essa pergunta para a gente por vídeo foi, vamos ver? Bom dia. Eu gostaria de saber, em momento de crise, como nós manteríamos nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, o nosso controle emocional, para que a gente acabe não adoecendo fisicamente. Interessante. Eu gosto muito de uma frase dita por um empresário que diz o seguinte, tem uma crise aí, mas a gente decidiu não participar dela. Ótimo! A crise está aí, mas eu sempre digo que a crise é uma média. Tem gente passando dificuldade, mas tem muita gente se dando muito bem na crise. Tem vários setores nesse momento se dando bem. E é essa, de novo, a questão de o que está acontecendo fora de mim. Então, tem uma crise, mas o que eu sou capaz de fazer de diferente? O que eu posso fazer nesse momento que vai suprir uma necessidade nova de alguém ou que, mesmo minha, no trabalho, o que eu devo fazer no trabalho
para que a crise atinja menos a minha empresa, ou o meu setor, ou a minha profissão. Mas qual é a atitude que um profissional tem que ter durante uma crise, até para não adoecer, né? Porque a gente vê as pessoas muito estressadas, muito aflitas, nervosas e acabam, de fato, ficando doentes fisicamente, não só emocionalmente. Sim. Qual tem que ser a atitude de um profissional para encarar a crise? A dica que a gente dá é estabelece objetivo, sonho, né, um propósito e coloca ele na sua frente todos os dias. Eu peço para os meus clientes escrever em pedacinho de papel e colar pela casa. Escreve no carro, você precisa ter em frente de você o que você precisa fazer e o objetivo que você quer atingir. Para perseguir aquilo diariamente. Ser persistente no que você quer e ter um propósito. A família pode ser um propósito, os estudos do filho pode ser um propósito, um novo cargo pode ser um propósito, ajudar as outras pessoas num trabalho voluntário. Num momento de crise tem muita gente precisando da gente para trabalhar lá. Quando que a gente adoece? Quando a gente olha para o problema, quando a gente olha que não vai dar certo, quando a gente fica pensando que tudo é ruim. E crises, países, o mundo, isso é cíclico. Está num momento ruim, mas já vai estar num momento bom. E é isso que eu tenho que me preparar para esse momento bom. O David fala disso, né? Ele diz assim, as pessoas precisam se qualificar. Obrigadíssima, Rubens. Olha, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para o nosso site. O Rubens vai responder para você durante a semana, combinado? Combinadíssimo. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Muitíssimo obrigada.